Olha só que bacana. Toda manhã eu saio para conversar com Deus. Eu gosto de andar aqui na praia, gosto de passear e gosto de orar aqui na praia. Mas o que chamou muita atenção e o que está me chamando bastante atenção é o que Deus tem nos falado com a gente, nas igrejas, em todos os lugares. Preste bem atenção. Nós estamos claramente passando por um tempo de juízo. Um juízo aqui no Brasil. A derrotada da nossa economia, a violência crescente, as catástrofes naturais sem precedentes, as pragas manifestadas por epidemias, como o Aedes aegypti, o Zika vírus, que é transmitido até pela relação sexual. Olha como o diabo gosta de atuar na vida da gente. E afeta as mulheres grávidas, infectando os seus bebês. Para você lembrar um pouquinho, em Apocalipse 8, diz que o espírito de Moloque, no altar do deus cananita Moloque, possuía a estátua de um bezerro de bronze, como uma fornalha em seu ventre. Nossa, isso é grave. Onde, em honra à divindade, as mães depositavam seus próprios filhos. Já pensou? Para amenizar o horror dessas mães, os sacerdotes cuidavam para que as trombetas fossem tocadas bem alto, a fim de que não se ouvisse o choro infernal das crianças sacrificadas. Hoje vemos por todo lado a defesa do aborto e do infanticídio, que é o aborto pós-natal, como um método contraceptivo, ou como meio de seleção artificial dos seres humanos, mediante a constatação da deformidade ou enfermidade que é incurável. Com isso, buscam escolher quem deve nascer a partir de critérios de valorização, baseados em um sofrimento totalmente indesejável, como se houvesse sofrimentos desejáveis. Doenças que há pouco tempo nem se conhecia e tantas outras realidades que afetam hoje tragicamente a vida dos brasileiros. Não são apenas uma infeliz coincidência. O mesmo cristianismo que substitui as práticas de Moloque, tal como a tantos deuses pagãos da antiguidade, é aquele que agora é atacado globalmente, justamente pelos filhos daquele que necessita de alimento, adoração e sacrifícios, e que aguarda nos altares secretos, montados em clínicas de aborto por toda parte. Isso é a revanche do paganismo, cuja crueldade não foi capaz de vencer a misericórdia do novo mundo cristão que se tornou real. Eu sou apresentador, sou jornalista, trabalho na mídia e digo, não confie na Globo, não confie em toda a mídia, que hoje a Globo, por exemplo, retém a maior audiência do país e é capaz de levar uma nação para o buraco, defendendo políticos corruptos, encobrindo falcatruas de empresas, acabando com o nosso país por ter péssimos dirigentes. A mídia está escondendo um surto incontrolável desta praga que é esse maldito mosquito, dizendo que já está tudo tranquilo, tudo bem. Mentira, isso é pura mentira. Deus está açoitando uma nação que não reconheceu o tempo da sua visitação, desprezou toda a graça que lhe tem sido oferecida. Que o Espírito foi derramado sobre o Brasil, ninguém pode negar. Nas últimas décadas, vimos muitas manifestações do seu agir. O seu agir foi movimentos totalmente sobrenaturais e abrindo portas amplas à pregação do Evangelho. Profetas e mais profetas se levantaram aqui e vieram de outras nações para soprar o fôlego de vida sobre a nossa nação. O que fizemos, porém, com tudo isso? Nada. O Brasil dos 40 milhões de evangélicos de hoje é mais podre e mais corrupto do que o de ontem, que tinha menos crentes. Estamos vendo as entranhas da nossa classe política e empresarial sendo totalmente expostas com a sua vergonha pela justiça. Mas isso é só uma amostra do que é de fato e a ética e a moral do nosso povo. A desonestidade indecente não é marca apenas dos políticos, mas sim de nós, grande parte da nossa população, incluindo pobres, ricos, cultos ou não, descrentes e evangélicos. Infelizmente, professar a fé em Jesus não denota mais o compromisso de andar como ele andou.
Eu gostaria de dizer outra coisa para você, preste bem atenção, mas a minha percepção profética, ela não permite. Nossos próximos anos não serão fáceis. De uma forma geral, as coisas vão piorar. Eu não falo apenas da economia não, pois para isso não é necessário ser profeta. Mas de tragédias que abalarão as estruturas da nossa nação, é para você acordar. Guardem o que estou dizendo. Povos de outras línguas comerão o nosso pão e rirão do nosso luto. Falo em nome do Senhor. Uma leitura de Jeremias 5 pode nos ajudar a enxergar o Brasil de hoje como Deus enxerga. Sua vara arderá em nossos lombos. Mas até quando? Pense nisso, até quando? Até que sejamos quebrantados como nação. Historicamente, quando Deus envia juízo, Ele encontra um remanescente que o busque e que aplaque a sua ira. Olha, que façamos parte disso. Permanecer fiéis não nos livrará completamente das dores da disciplina, mas nos dará a força que precisamos para resistir e a oportunidade para sermos totalmente testemunho e a voz profética no meio do caos. Temos que nos arrepender, acorde cristão. O altar tem sido profanado nessa nação e a oferta do Senhor totalmente desprezada. Se é verdade que milhões e milhões lotam os templos, é verdade também que uma grande parte aí está servindo, sabe a quem? A Mamon, cultivando a sua velha ganância, buscando o brilho da prata, só que agora em nome de Jesus. Pior, isso inclui uma parte considerável da classe pastoral. Temos que nos arrepender da feitiçaria, não somente daquela que é feita nos terreiros e encruzilhadas, mas da que é praticada nos altares evangélicos. Olha, chega a ser absurda a superstição e o sincretismo maligno fomentados por uma legião enorme de falsos mestres e falsos profetas, que se multiplicam como ratos. A venda de objetos e rituais com supostos poderes miraculosos mistura o comércio para atração na casa de Deus. É um desrespeito total. Eu assisti um vídeo há pouco tempo aí sobre pastores de uma das maiores denominações do Brasil. Desciam a uma mina de ouro para buscar o óleo da prosperidade. Ou é óleo, ou é chavinha, ou é matinho, para ser distribuída, ou seja, vendida, não distribuída, aos fiéis que certamente, encantados pelo apelo das riquezas mundanas, nem se dariam ao trabalho de julgar o desvio teológico e de perceber o ridículo que seriam induzidos. Uma liderança cristã que ilude o seu povo com óleos, águas, chavinhas, trigo da prosperidade, rosas sagradas e até lascas da cruz. Vê se pode. Não é melhor que os pais de santo, não, que fazem o mesmo em seus terreiros. Na verdade, é pior. Olha que vergonha. E que diferença há entre um esotérico que confia no seu patuá e um crente que, ao invés de colocar a sua fé em Jesus, recebe um amuleto gospel, digamos assim, do seu pastor, ou seja, de quem for, e o pendura em casa ainda como fonte de proteção. Proteger quem? Isso não existe. Temos que nos arrepender da idolatria, não só daquela que se pratica em procissões e templos consagrados a entidades mortas, supostos santos, que têm boca, mas não podem falar. Há também idolatria às personalidades humanas nas igrejas protestantes, com líderes e artistas sendo alçados pelo povo à categoria de semideuses, acima do bem e do mal. Muitos deles com um testemunho tão sujo que não mereciam admiração nem nos antros do mundo. Segue expondo a sua imoralidade a céu aberto, nos carnavais e marchas gays da vida. Nossos governos erotizam crianças em escolas públicas com materiais pornográficos. Olha só o que o governo está fazendo com as nossas crianças. Olha que coisa ridícula, ensinar uma criança sobre sexo. Pô, isso é coisa para a família, uma coisa quando a criança crescer, não agora. Então, quer dizer, o governo já está com essa imoralidade, já com crianças desde pequeno. Isso é um absurdo, é o diabo querendo tomar conta da terra. Mas será que esse espírito não está livre para atuar também nas casas das famílias brasileiras? E em muitos espaços da própria igreja? Pornografia, adultério, pedofilia, prostituição, a pederastia, não mancham também os altares? Você já parou para pensar nisso?
O que dizer dos pastores e personalidades gospel que estão no segundo ou terceiro casamento, sem argumentos bíblicos que lhes desse tal direito? Ou dos aqueles que usam seu feitiço travestido de unção para seduzir ovelhas aos matadouros da imoralidade? Ora, preste bem atenção, veja bem, eu não estou falando de uma nação ignorante. O Evangelho foi apresentado ao Brasil. Muitos dos que afrontam a santidade de Deus, ou estão na igreja, ou passaram por ela e decidiram voltar ao chiqueiro do mundo. A maioria absoluta já ao menos ouviu a palavra ou teve a oportunidade de fazê-lo, só não quis. Portanto, somos indesculpáveis. Se Jesus proclamou juízo sobre a cidade onde viveu, ele dizia assim: tu, Carnafaum, elevar-te-ás, porventura, até o céu? Descerás até o inferno, porque se em Sodoma se tivessem operado os milagres que em ti se fizeram, teria ela permanecido até ao dia de hoje. Se ele chorou sobre Jerusalém, lamentando o fato de que seus filhos seriam entregues à espada, já que ela não reconheceu o tempo da sua visitação, isso já está em Lucas 19, do 41 ao 44. Hoje está um dia super gostoso, mas isso está me preocupando muito. Obviamente, no meio de tudo isso, há um povo fiel, um remanescente que teme ao Senhor e respeita a sua palavra. Como nos dias de Elias, enquanto Israel era fustigado com a seca, com a fome, 7.000 joelhos recusavam curvar-se diante do Baal. Como no cativeiro babilônico, Deus encontrou Daniel, Ananias, Misael e Azarias, entre outros, para manter a honra do altar. Há muitos crentes e igrejas hoje que remando contra a maré, você já notou isso? E ainda querem permanecer na verdade. Que nos esforcemos, atenção crente, atenção você cristão, nós temos que nos esforçar para fazer parte desse remanescente, pois é dele que pode brotar de novo a misericórdia. Os próximos anos não serão fáceis. Fique você avisado disso. A vara de Deus sobre os lombos do Brasil já começaram a arder. E detalhe, será bem pesada. Não é mero castigo, mas a disciplina de um pai que quer essa nação de volta. É só isso que Deus quer. Ele é justo em fazê-lo. Olha, não questione. Apenas disponha-se a ser um argumento que aplaque a sua ira, para viverem o verdadeiro evangelho e interceder como legítimo sacerdote, para que a justiça e a genuína fé cristã possam de fato voltar a prosperar. Eu quero me unir ao Espírito e gemer por ela. Quero ser um argumento para que a esperança e a fé verdadeira comprometida com a palavra não se apague desta nação. Ao contrário, que se multipliquem até que possamos virar esse jogo e ver o Senhor recolhendo a vara da punição. Eu queria pedir um favor a você. Peço, por favor, junte-se a mim nesta busca. Os próximos anos não serão fáceis para nós, mas há um caminho. Se o meu povo, que por mim se chama, se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu os ouvirei. Está em 1 Coríntios 6,19. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo? Tem muita gente que esquece isso, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você já parou para pensar isso? Se eu vivesse num mundo sozinho, sem ninguém por perto, não teria que prestar contas a ninguém. De acordo com Paulo, nós não vivemos nesse tipo de mundo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o templo do Espírito Santo, que vive em vocês e lhes foi dado por Deus? Vocês não pertencem a vocês mesmos, mas sim a Deus. Está em 1 Coríntios 6,19. Uma outra coisa é o autismo. O autismo, para você ter uma ideia, é um tipo de transtorno que impede a percepção do mundo ao redor e, consequentemente, impossibilita relacionamentos adequados, responsáveis.
possível levantar a hipótese de pessoas que experimentam uma espécie de autismo espiritual. Vivemos em um mundo aleatório, sem lógica, sem significado. Portanto, não temos que prestar contas a ninguém, somente a Deus. Ao se contrapor a esta postura, o apóstolo Paulo, ele focaliza um argumento de peso. Nós não pertencemos a nós mesmos, mas a Deus. Portanto, temos que prestar contas ao nosso Senhor. Entretanto, ao garantir que o Espírito Santo habite em nosso corpo, o apóstolo nos revela que neste mundo o Senhor nos ajuda internamente e até externamente, e por consequência a viver uma existência de bem-estar e funcionalidade, tanto espiritualmente quanto fisicamente. Nós pertencemos a Deus. Agora eu peço para você, atenção igreja, atenção líderes, pastores, façam oração pela nossa nação, façam orações pelas grávidas, para que essas crianças venham ao mundo abençoadas por Deus, sem nenhum problema ou mão do maligno. Ore, tenha fé, confie, se entregue ao Senhor, faça a sua parte, meu irmão. Obrigado, Senhor Deus, por estar transmitindo essa mensagem a todos os cristãos. Peço a Ti, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor abençoe para quem estiver assistindo esse vídeo. Amém.